Boa tarde a todos. Eu me chamo Gilmara Maquiné, eu sou egressa do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, né, o nosso PPGET, do IFAM, e hoje vou dar início a um projeto recém-criado pelo PPGET, que é o PPGET Talks, no qual nós vamos trazer algumas temáticas para serem debatidas de uma maneira assim mais descontraída, né, não é um ambiente tão formal, e vamos contar aí com a interação de vocês. Vamos priorizar nesse momento a interação através do chat de texto, tá bom? A partir de agora, eu solicito a gentileza de que vocês desliguem os seus microfones e vídeos para que a gente não tenha nenhuma interferência, porque posteriormente esse vídeo vai estar sendo disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, nós temos a honra, né, de iniciar o PPGET Talks com a professora doutora Iandra Coelho, que foi minha orientadora de mestrado, tenho muito carinho por ela. Ela é doutora e mestre em linguística, né, com ênfase na área de variação e ensino. Atualmente, ela é editora da revista do Citec, a qual é a temática da nossa conversa, né, do nosso Talks de hoje. Ela também atua como professora permanente do PPGET, do IFAM, é professora da graduação, é coordenadora do Centro de Idiomas do Campus Manaus Centro do IFAM e também é líder do grupo de pesquisa Elatec. Professora Iandra, seja muito bem-vinda. É muito bom poder participar desse momento e a fala é sua. Muito obrigada desde já. Obrigada, Gilmara. Eu queria dar as boas-vindas a todos os presentes, agradecer, inclusive, é tão bom vê-los aqui, professores, alunos. Eu estou vendo aqui rapidinho, tem gente aqui, tem colegas meus que, inclusive, hoje estão na Alemanha, acabamos de ver agora, presente também gente do Espírito Santo, é muito bacana, apesar do momento difícil, a gente poder compartilhar, assim, essa fala com o uso das ferramentas, a gente consegue ter um acesso, uma visibilidade mais ampla. Então, agradeço desde já quem está aqui hoje, e seja bem-vinda, Gilmara. Eu acho que Gilmara aí, abrindo, né, com chave de ouro, essa nova ação do programa, né, que é o PPGET Talks. Seja bem-vinda, eu agradeço a você também. Agradeço esse espaço, inicialmente, a professora Andréia, né, teve essa ideia de compartilharmos um pouquinho, e nessa fala eu vou trazer um pouquinho, apresentar a revista do Citec para vocês, né, e dentro desse bate-papo, uma espécie de bate-papo, eu vou tentar enfatizar, apresentar a equipe editorial, a equipe que está por trás, né, eu não desenvolvo um trabalho sozinha, como editora-chefe, eu tenho, além desse trabalho, uma equipe editorial, uma equipe técnica, né, que trabalha juntamente comigo, e essa é a função hoje, apresentar um pouquinho, falar sobre algumas adaptações, algumas mudanças que a revista do Citec tem passado, né, por conta de algumas políticas editoriais, e dentro desse processo tentar compartilhar um pouquinho com vocês, nessa fala, quais são essas mudanças, quais foram as estratégias que estão sendo adotadas dentro de uma nova política de gestão editorial do nosso periódico, né, e também algumas estratégias de internacionalização. É claro que nesse percurso da fala, eu vou acabar falando um pouquinho também sobre algumas conquistas que nós alcançamos, os nossos principais desafios de hoje, né, que nós enfrentamos, não só a revista do Citec, como outras revistas também, por conta, inclusive, do momento, do contexto que nós estamos vivenciando, da pandemia, e trazer nessa fala alguns erros mais comuns na hora de submissão, na questão da avaliação dos artigos, né, e formas de cadastro, ok? Eu vou compartilhar, então, uma tela com vocês, e a gente vai começar a desenvolver essa fala. Só um momentinho aqui, já abrindo, só verificar que você já está aqui, já vai começar a apresentar. Ok, eu acho que já está ok, tá né? Aparecendo, professora. Tá. Obrigada. Bem,
Com relação a essa revista, eu vou começar falando um pouquinho o que é a revista. É um periódico científico com acesso livre do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, o PPGET. Inicialmente pertencia ao nosso mestrado profissional em Ensino Tecnológico. Então, com a aprovação ano passado desse doutorado profissional, hoje ela faz parte do programa, né, de pós-graduação em Ensino Tecnológico, e teve uma avaliação em 2016, pela Qualiscaps, que ficou com B1 em ensino. Desde então, nós não tivemos mais nenhuma avaliação e hoje nós continuamos ainda com B1 na área de ensino. Tem entre os seus dois principais objetivos, investigar problemas teóricos e empíricos em diferentes níveis de educação básica e superior, sempre pensando, né, em questão dos espaços formais e não formais de ensino, e também contribuir com a disseminação da ciência, né, da produção científica, com foco em temas relacionados principalmente ao ensino e ao ensino tecnológico, né. Eu não poderia deixar de resgatar algo que a gente está tentando construir hoje, inclusive com uma das mudanças dentro do periódico, que é trazer um enfoque no histórico, né, desse periódico. Eu acho que é uma história por trás não só do programa, da consolidação do MPET, depois em seguida do PPGET, mas também da própria revista do CITEC, a consolidação dessa revista dentro do programa. Então, a gente tem aqui alguns dados, rapidamente. Foi criada em 2014, foi idealizada pelo professor Dr. Amarildo Menezes Gonzaga, e sua concretização ocorreu a partir de um projeto elaborado em integração, juntamente com a professora doutora Anne Carine Almeida Castelo Branco. Nós temos também aqui, eu trouxe alguns editores anteriores, né? Nós temos o professor doutor Amarildo Gonzaga, a professora doutora Anne Castelo Branco, a doutora Isabel Aline Alves de Paula, e também o professor doutor Newton Paulo Ponciano, que também é membro, né, do programa, que é professor do nosso programa. Em 2019, eu assumi juntamente com o professor doutor Newton Paulo Ponciano, e agora no ano de 2020 eu continuei com essa função na editoria científica de chefe, como editora-chefe, e o professor Newton Ponciano acabou desenvolvendo outras ações dentro do programa. Bem, o que a gente vai falar hoje um pouquinho? Quando foi solicitada essa fala, a ideia inicial era sempre pôr um foco muito grande nas atualizações que a revista do CITEC passou, por quais atualizações que ela passou e quais são as estratégias dentro desse processo de gestão editorial, né? A gente tem um planejamento aí de metas que foi consolidado dentro de 11 itens, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens, uma composição de uma nova equipe técnica, né? Então, a gente tem hoje uma equipe técnica editorial, muitos desses membros da equipe estão presentes hoje aqui conosco, a quem eu agradeço também a participação. Então, uma preocupação para que essa equipe técnica auxiliasse no desenvolvimento do projeto gráfico, na diagramação da revista, a questão do design, né, da revista, assistentes editoriais, né, para que pudesse ampliar esse fluxo e dar mais agilidade, né, dentro do processo de gestão editorial, revisores de língua portuguesa, revisores de língua inglesa, pessoal para trabalhar como suporte de TI, pessoal para trabalhar dentro da divulgação, ou seja, uma composição de um grupo de pessoas que pudesse auxiliar nesse processo, né? Ampliação dos conselhos editoriais, nacional e internacional, a composição de 4 novas linhas temáticas, né, para compor o escopo e a ênfase que se dá dentro da revista, a partir do que ela trabalha na área de ensino, né, a área macro, adoção de novas capas e também do layout desse periódico, a adequação do formulário de avaliação, a elaboração de novos templates para submissão dos artigos científicos, ampliação do banco de avaliadores ad hoc, o fomento à divulgação da revista, ampliação das candidaturas para a participação de bancos de indexação nacionais e internacionais, e, como um dos últimos itens, e não menos importante, o planejamento e adoção de práticas editoriais na perspectiva da ciência aberta, que é um movimento que tem se discutido muito hoje no país, né? Eu vou começar iniciando por esse time de pessoas aqui, a quem eu tenho um carinho muito grande, né? Atualmente, então, eu exerço essa função como editora-chefe. Eu tenho ao meu lado ali, como assistentes editoriais, a Ina Honda, e a professora Ina Honda e Leide Queiroz, né? Tem também, logo aqui, mais 4 professores, a professora Ana Paula Salvador, que é do campus de Manacapuru, juntamente com a professora Paloma Alencar, que é do campus de Itacoatiara, né, e trabalham, aí auxiliam na função das questões relacionadas à língua inglesa. Nós temos aí o professor Francisco
Francisco Rocha, que é do campus de Tefé, juntamente com o Augusto Saavedra, que é do campus de Parintins, que auxiliam também na questão da revisão de língua portuguesa, algumas questões relacionadas mais ao checklist e comparação e análise de alguns elementos de formatação científica, né? Queria ressaltar aqui também que o professor Francisco Rocha apareceu aqui em língua portuguesa, mas eu acho que é até um erro meu, viu, Francisco? Tem que ser barra língua portuguesa, barra inglesa, porque ele nos auxilia muito também nessas questões relacionadas à língua, né? Eu tenho ainda dentro dessa equipe um time de colaboradores, né, que conta ainda com Marcela Farias, que está trabalhando hoje conosco dentro da questão do projeto gráfico, da diagramação, de todo esse novo design que está sendo elaborado para a revista do CITEC, a Franciane Soares, né, que está trabalhando, já iniciou agora um processo de auxílio na divulgação da revista, principalmente com relação ao uso das redes sociais para essa ampla divulgação da produção científica, né, utilizando, inclusive, não só as redes sociais, é um outro planejamento de divulgação, mas também utilizando esses meios de divulgação. A Emily Silva, que tem trabalhado conosco com os metadados, né, o Hélice Oliveira, que é um egresso, um aluno do Instituto, né, que tem dado um auxílio com suporte informática, além da equipe do TI, do campus, que nós temos, que faz esse suporte junto com a administração da plataforma, a gente também conta com o auxílio dele como colaborador, e mais os 2 professores, o Rogério Ruiz e a professora Andréa Roy, que nos auxiliam, né, nas questões relacionadas à língua inglesa. Ambos são professores do programa Centro de Idiomas e acabaram também auxiliando como colaboradores nessa equipe. Aqui é importante frisar 2 aspectos, né, sobre essa questão da equipe, desse corpo técnico editorial, que é interessante a gente resgatar que nós temos alguns egressos, né, nós temos Augusto, nós temos aqui também, deixa eu só colocar aqui, a Emily, a Franciane, a Marcela, são todos egressos, né, do MPET, então a gente recebe com muito carinho, como é a Gilmar agora também, né, trabalhando em mais uma ação, divulgando o PGET Talks, e de certa forma, daqui a pouquinho também auxiliando, né, na divulgação da revista. Então, são egressos, é um carinho muito grande a gente poder ter trabalhado na formação dessa equipe, e agora eles retornam como colaboradores, participando, né, dessas ações, auxiliando, dando um pouquinho de si, né, como um trabalho voluntariado, e a gente fica muito feliz, e eu agradeço muito. E uma outra questão também que eu queria levantar, que é muito importante, dentro dessa equipe, é a questão da necessidade, num momento de planejar não só estratégias de internacionalização, mas também estratégias de interregionalização. Isso a gente já pensou desde o intuito de convidar diferentes profissionais, né, diferentes servidores de vários campi do Instituto, né, principalmente os campos do interior, né, para a gente poder potencializar a política de fortalecimento das nossas identidades culturais, né, não só locais, mas também regionais, e, de certa forma, estimular o que eu diria de novos modelos comunicacionais, porque esses servidores são os que levam, né, isso para dentro dos seus campi, e isso já acontece na prática, informações sobre a revista, informações vinculando grupos de pesquisa, vinculando em como pode submeter na revista, ou seja, é mais um fluxo comunicacional que a gente tem, além desse fortalecimento dessas nossas identidades, né, nos campi do interior, de que ele pode levar também essas informações para lá, divulgar a revista, divulgar o nosso trabalho, né. Então, essas são práticas que eu queria restaurar aqui, corroborar, que são práticas importantes, né, não só a questão da interregionização, de trazer esses professores, né, os servidores, mas também a grande importância da gente ter hoje na nossa equipe de colaboradores, na equipe técnica, os nossos egressos. Bem, eu vou falar então um pouquinho a outra questão, outro do conselho editorial, houve uma necessidade, né, de ampliar o nosso conselho, tanto nacional como internacional, visando principalmente a questão da visibilidade da revista e também a indexação, né, a novas bases de dados. É um critério muito bem, é um critério exigido em várias bases, né, que você tenha um corpo editorial, tanto nacional, com uma diversidade grande de áreas geográficas, né, de estados, no nosso caso, e também um comitê internacional que seja composto por membros, né, de diferentes países. Então, a gente tem hoje 22 membros, atualmente, no Conselho Editorial Nacional, e 11 membros no Internacional, né, além dessa equipe técnica que eu já comentei com vocês.
Outro ponto é a questão das linhas temáticas, né? Houve, assim, uma necessidade, agora em 2020, quando nós começamos a trabalhar e ampliando essa equipe, ampliando as novas possibilidades de gestão editorial, de termos algumas linhas temáticas, para que pudesse dar mais visibilidade para o autor de como é o escopo da revista e como é que ele pode apresentar suas propostas. Então, nós temos basicamente duas linhas aí, que são linhas que oriundas, né, do MPET, que são os processos formativos de professores e os processos e recursos para o ensino, e incluímos mais duas linhas temáticas para dar uma maior abrangência. Então, é importante frisar aqui a questão das linhas temáticas, porque hoje, dentro da revista, quando nós trabalhamos no fluxo editorial, um dos maiores erros, ou dos maiores índices de rejeição de artigo, é porque o artigo que chega, que é submetido, ele não tem relação com o escopo da revista. Ou seja, em outras palavras, ele não tem relação com nenhuma das linhas temáticas. Então, basicamente, às vezes o professor ou o autor, né, elabora todo o seu artigo, mas ele esquece que ele precisa dar uma olhada qual é o escopo macro dessa revista, quais são as linhas que ela aborda. Então, eu vou comentar aqui um pouquinho, dentro desses processos formativos, aqui são possíveis propostas, né, submissões que falem sobre processos formativos para professores, tanto de educação básica como superior, né, isso sempre levando em conta espaços formais, espaços não formais, né, e procurando, dentro dessas propostas, centrar em focos de natureza, que pode ser formativa, organizacional, pode ser didático-pedagógica, né, e para isso acaba sendo priorizado, por meio dessas propostas, os impactos e as repercussões decorrentes da organização do trabalho pedagógico do professor. Então, essa é uma das linhas. A outra linha, ela já traz mais uma aceitação de propostas que tenham relação sobre a criação, a aplicação e avaliação de meios e recursos pedagógicos para otimização de conhecimentos específicos para o processo de ensino-aprendizagem. Aqui, novamente, nós vamos considerar tanto a educação básica como a educação superior e também espaços formais e não formais de ensino. Dentro desse processo, de processos e recursos, vale levar em conta que são propostas que têm base, muitas vezes, de fundamentos teóricos, fundamentos epistemológicos, e que são caracterizadores de processos investigativos do ensino, ou melhor dizendo, do processo de ensino-aprendizagem, né, e que estão atrelados principalmente ao uso das tecnologias, né, as tecnologias de comunicação e informação, tá? A outra linha são os produtos educacionais e metodologias para sua elaboração. Então, nesse caso aqui, ele vai tratar, são submissões que tratam de concepção, elaboração, testes e metodologias empregadas na construção de produtos educacionais ou processos educacionais, sempre vinculado a um problema de pesquisa, né? Isso aqui, as propostas que são aceitas dentro desse escopo, elas vão compreender também uma série de discussões. Essas discussões, elas podem levar em conta os desafios na elaboração desses produtos educacionais ou dos processos, ou até mesmo das metodologias que foram adotadas para elaborar esse produto ou processo educacional, né, a abrangência desses produtos e processos, a questão da validação, do uso da metodologia, da validação, das complexidades que, né, apareceram durante esse período de validação, a questão principalmente dos impactos, né, quais são os impactos desses produtos educacionais para a área do ensino tecnológico, né, a questão da acessibilidade, a questão da aplicação que é feita no ensino, enfim, é uma linha que aborda uma série de critérios, mas que ela tem que ter uma relação maior com o escopo voltado para os produtos educacionais e metodologias dentro desses parâmetros. E ainda uma outra linha, que é o desenvolvimento da ciência na área do ensino, e que, nesse caso, são aceitas propostas que trabalhem, né, pesquisas que versam sobre o desenvolvimento da ciência na área do ensino, e que abordam temas emergentes capazes de ampliar e suscitar o debate de questões em tal área, ou seja, não só os debates, mas aquelas reflexões, aquelas discussões que são importantes dentro dessa grande área que é a do ensino. Então, o que é importante frisar? Verificar dentro do escopo da revista, a partir dessas linhas temáticas, se o artigo que o autor está produzindo se encaixa ou não, né? E dentro da homepage da revista já há uma explicação bem mais detalhada dessas linhas e como elas se comportam na hora da avaliação, né, do comitê editorial de cada proposta que é submetida na revista. Bem, houve a reformulação dos manuais de autor e avaliador, não posso deixar de dizer, havia anteriormente um manual, tanto para autor como para avaliador, o que a gente
teve, né, que, na verdade, trabalhar em cima da composição do design e também do conteúdo, então, já que nós estávamos mudando essa questão da diagramação, do design da revista, a gente tinha que trabalhar também nos manuais. E nós fomos, a partir de um diagnóstico dos problemas que eram encontrados dentro desse fluxo editorial, fomos verificando onde apareciam as maiores dúvidas, né, tanto dos autores como dos avaliadores. Então, esses manuais vieram para contribuir um pouco mais nesse processo, como de um tutorial, um passo a passo, de o que o autor deve fazer para submeter, para fazer o seu cadastro e submeter, e o que o avaliador também deve fazer, né? Então, esses manuais vieram nesse sentido de contribuição. Novamente, a mesma questão da diagramação, do layout, do design, novas capas, a gente tem aí as duas últimas capas do volume 6 agora de 2020, e também da edição especial, né? Nesse sentido, tudo mudou, então mudou o manual, mudou a capa, mudou também a questão do nosso formulário de avaliação, né? Para esse formulário de avaliação, eu gostaria até na minha fala aqui de agradecer muito a professora Rosa Azevedo e a professora Josiane, né, pela participação, pelo trabalho que elas tiveram junto comigo, de olhar novamente para o manual, de reestruturar um formulário diferente, né, porque nós estávamos com linhas temáticas novas e nós estávamos com algumas expectativas que se esperasse de propostas de investigações e resultados de pesquisa na revista do CITEC. Então, basicamente, esse formulário de avaliação teve o intuito disso, de fazer algumas reformulações, principalmente por conta de alguns problemas e lacunas que nós tínhamos com relação às revisões, né? E um outro procedimento novo foi colocar o formulário de avaliação disponível na homepage. O que acontece hoje é que, além de auxiliar esse formulário, além de auxiliar o avaliador, porque o avaliador vai verificar os critérios para os quais o artigo vai ser avaliado, ele também vai servir como uma espécie de um formulário de autoavaliação para o autor. Então, o que é importante? Muitas vezes, o autor não olha para esse formulário de avaliação, e ele se esquece que esse formulário ele pode ser utilizado como um produto, né, de autoavaliação, e que ele pode verificar, fazer uma autoavaliação do seu artigo. Então, basicamente, ele começa lá com o tema, o artigo se enquadra em uma das linhas temáticas editoriais da revista, esse é o foco principal, porque se não se enquadrar, pode ser um melhor artigo, ele vai ser rejeitado, porque ele precisa estar de acordo com o escopo da revista e com suas linhas temáticas, né? É claro que o processo de autoavaliação do autor nem sempre vai ser igual ao processo de avaliação dos seus pares, mas fica como uma dica e fica como algo, um formulário que pode auxiliar nessa autoavaliação inicial, né, e dá de certa forma, um norte aí para o autor dos critérios que ele será avaliado em seu artigo, né. Bom, mudou o template também, mudamos a questão do design, né, com a ajuda da Marcela, toda essa preparação do design, da diagramação, tem o apoio, né, a participação da Marcela, né. Nós temos agora, além de alguns diferenciais dentro do template, nós temos 2 diferenciais principais, a obrigatoriedade do autor colocar já desde o momento do seu cadastro, o seu Work ID, ou ORCID, enfim. Isso também vai aparecer no seu artigo, né, que já é um metadado específico que nós usamos dentro da revista, além da sua afiliação, não pode esquecer da sua afiliação, e também o contato. Algumas informações primordiais, relevantes, que só para qualquer leitor que já abre o artigo já tenha o nome completo, o ORCID do autor, a sua afiliação, né, de que universidade, que instituição que ele é, e o seu contato. Nós também acrescentamos, ao final desses artigos, uma outra novidade, que é um quadro de informações gerais, que nos amparam com relação aos metadados da revista, né. Antes, nós tínhamos no artigo apenas 2 indicações, uma indicação de data de submissão e de data de aprovação. Nesse momento, agora, nós ampliamos, nós temos um quadro com as datas de submissão, de aprovação, uma indicação de um formato de citação. Então, dentro desse formato, a gente já apresenta, né, conforme as regras da BNT, apesar de a gente ter o Allocation ID aqui, daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E nem sempre as regras, né, da BNT, algumas regras acompanham algumas inovações que já estão acontecendo na editoração científica. E a gente tem também o DOI, principalmente para aqueles casos, hoje nós temos algumas versões que estão em língua portuguesa e língua inglesa, então a gente tem sempre dessa versão, dessa tradução, um DOI específico. Então a gente vai ter um DOI para a língua portuguesa
e um DOI para a língua inglesa. É o mesmo artigo, é uma versão, mas ele tem 2 DOIs, é um identificador para cada produção. E aí são essas produções, aparece na revista, lá quando o leitor vai acessar, né, e ele pode colocar esse DOI em outros materiais, e nós fazemos a integração, porque se trata de um mesmo artigo, nós fazemos essa integração numa outra plataforma que se chama Data Manager, que é uma plataforma que nós conseguimos integrar, explicando, descrevendo que esse DOI, por exemplo, nesse caso, eu retirei aqui, que é do editorial, que foi composto pela professora Lucena, né, professora Juliana, e o Davi, o professor Davi Leal, e ele tem um DOI específico, um DOI para editorial em português e um DOI para editorial em inglês. Ambos autores vão ter identificação, mas lá nessa plataforma eu consigo fazer uma integração e dizer que se trata de um mesmo artigo, mas que um é versão do outro, né? Bom, seguindo, nós temos aí a questão da ampliação do banco de avaliadores ad hoc. Essa é uma ampliação constante, né? Eu acho que uma ampliação que ela é um contínuo, né? É um contínuo de atividades, porque os convites são feitos aos pesquisadores de diferentes áreas a todo momento, e a cada evento que eu participo, por exemplo, a cada capacitação, a cada contato novo, conhecendo, né, os nossos pares, esses convites vão acontecendo, sempre trazendo esses novos pesquisadores, né, que podem participar desse banco de avaliadores ad hoc de diversas áreas temáticas, principalmente relacionadas agora às nossas linhas temáticas voltadas para o ensino tecnológico. Então, essa ampliação, ela é contínua. Essa ampliação, além da ampliação, também tem passado por um processo agora que eu chamo de um processo de curadoria, do nosso processo de curadoria, que é uma atualização desses nossos avaliadores. Nós temos pesquisadores, por exemplo, que começaram o cadastro na revista EduCitec, não sei, em 2015, 2016, que eram mestres, mas hoje eles já são doutores, né? Então, nós acabamos sempre fazendo essa atualização contínua, novos convites, e também atualizando os metadados desses avaliadores, né? Bom, outra questão muito importante é essa questão do cadastro, né, dos indexadores. Nós temos hoje, aqui eu trouxe, né, até destaquei essa questão da visibilidade, né, a gente não pode deixar de falar que na era do acesso aberto é muito importante, né, essa questão da ampliação das indexações, bem como a identificação do fator de impacto desses periódicos, né, que vem a ser agora os novos índices de avaliação da CAPES, dentro dessa nova perspectiva de ciência, né, dentro dessa nova adoção, e hoje nós temos esses indexadores. Nós temos agora aqui também, esses são 7, são os novos indexadores que a EduCitec já está em análise, já cumprimos com os formulários, fizemos todo o processo de cadastramento, né, e agora está no processo de análise. O processo de análise não é rápido, né, é um processo demorado, e cabe sempre lembrar que para cada indexador existe um conjunto de critérios de avaliação diferentes, né, então a revista, para ela indexar em cada um deles, ela precisa cumprir esses critérios. Alguns critérios são básicos, né, mais relacionados ao aspecto geral da revista, a questão de infraestrutura e tudo mais, mas os demais aspectos a gente tem que acabar sempre fazendo algumas atualizações, né, para que possa tentar indexar e possa compor, né, esses bancos de dados. Então, hoje a gente tem alguns bancos de dados, alguns diretórios e também coleções. Para ter uma ideia aqui, se a gente pensar, por exemplo, no Web of Science, a coleção principal, a questão das subcoleções, a coleção principal são 28 critérios, né, 24 critérios destes estão relacionados à questão de estrutura, de qualidade do periódico, qualidade das diretrizes editoriais, da revista em si, do que é publicado, mas também 4 critérios de impacto, né. Então, para cada um desses, eu até coloquei aqui, Redib é uma rede latino-americana, ibero-americana. A gente tem tentado focar não só a questão de uma visibilidade europeia, mas também um foco numa visibilidade latino-americana, né, ampliando todas essas questões com os indexadores. Então, a gente tem aqui o Redib, só uma informação, e também aqui o LatinRev, que é uma rede latino-americana, que foi o último, foi essa semana, inclusive, final de semana passada, inclusive, que nós recebemos a aprovação. E é bastante interessante, a gente até coloquei aqui a cobertura das indexações dessa base, e a EduCitec foi o segundo periódico do Amazonas a ser indexado. Então, de certa forma, para a equipe, é uma conquista, né? Eu coloquei aqui também
algumas questões relacionadas aos indexadores, né? Além dos indexadores, a gente tem pensado muito na questão do planejamento e adoção de práticas editoriais, né? Na perspectiva da ciência aberta. Hoje nós temos aí uma discussão muito grande, né, com relação à ciência aberta, a relação aos dados abertos, né, sendo vinculado não apenas para a editoria científica, mas em outras direções, para as universidades, acesso aberto que relaciona as políticas públicas, enfim. Mas nesse momento a gente tem adentrado muito nessas questões com relação à editoria científica, do qual a revista do CITEC faz parte. Então, o que a gente tem hoje, a ciência aberta, ela é considerada um movimento disruptivo, é uma tendência internacional, e que o Brasil, aos poucos, né, no cenário nacional, os editores têm discutido, os pesquisadores, mas principalmente os editores, têm discutido juntamente com os seus comitês, de que forma, então, cada uma dessas revistas pode começar a participar desses múltiplos movimentos, né? De certa forma, esses movimentos, que não é um único movimento, né, são vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo, eles visam práticas mais abertas e transparentes e privilegiam a natureza colaborativa, buscando aprimoramento do modo de fazer e do modo de publicar os resultados das pesquisas científicas. Aqui a gente tem, né, um formato de um grande guarda-chuva, que é um formato que está sendo muito divulgado dentro da questão da ciência aberta. Então, a gente tem o acesso aberto, dados abertos, ciência cidadã, revisão por pares aberta, o código aberto, o caderno de laboratório aberto, né, recursos educacionais abertos, redes sociais científicas. Então, é um conjunto de movimentos, né, trabalhando em diversos âmbitos para tornar a ciência cada vez mais aberta, para que de maneira progressiva e de maneira gradual seja possível adotar, né, novas formas mais abertas de editoração, no caso das revistas, né. Dentro desse processo, então, de ciência aberta, o que a gente tem começado? Capacitações, é claro, de diversas fontes, para tentar entender um pouco mais desse movimento, como esse movimento acontece no Brasil, como as outras revistas estão fazendo isso, e isso eu sempre digo, comento com a minha equipe, que a gente está numa nova fase da revista do CITEC, né, uma nova fase que não é melhor nem pior do que as antigas, porque a gente tem o mesmo compromisso e a mesma efetividade de trabalho que os editores anteriores, mas a gente, nesse momento, tem tentado colocar a revista do CITEC nesse novo caminho. Digo também que a revista do CITEC não é a primeira a adotar alguns procedimentos relacionados à ciência aberta, mas ela também não pode ser uma das últimas, então, por isso a gente tem percorrido esse caminho aí com certa celeridade, para que a gente possa ser avaliado junto a esses indexadores como outras revistas relacionadas à nossa área, que é a área do ensino e ensino tecnológico, né? Então, dentro desses procedimentos, os procedimentos iniciais já foram tomados, é a questão de uma abertura para publicação contínua, antes a gente não adotava essa modalidade, nós tínhamos uma publicação seriada, então era semestral, era preciso esperar, né, que os artigos ficassem prontos para que eles fossem divulgados em junho e dezembro, né. Nesse momento a gente tem uma publicação contínua e isso tem como intuito promover rapidez no processo de comunicação e disponibilização das pesquisas, com inúmeras vantagens para os usuários de informação científica. Quem são esses usuários? Os pesquisadores, estudantes, leitores, editores e até mesmo as agências de financiamento, né, as agências de fomento de iniciação científica. Então, essa agilidade no processo de comunicação e divulgação das pesquisas se tornou mais evidente ainda para nós nesse período de pandemia. O que aconteceu? E isso é uma experiência que nós percorremos, né, esse percurso que a EduCITEC vem fazendo no ano de 2020. E aí veio a questão da pandemia. Autores que estavam, né, no fluxo editorial, né, então, eles, quando era para entregar a versão final, foram acometidos pela doença, tiveram a perda de algum parente, enfim, e não poderiam participar daquela versão seriada. Esse artigo eu só poderia publicar em dezembro. Então, não era justo isso com o autor. Então, foi mais um motivo de começarmos com essa inovação, pensarmos nesse sentido da publicação contínua, para vislumbrar essa celeridade, até porque agora os artigos, assim, eles são disponibilizados na medida que eles são aprovados.
Então, eles não precisam mais aguardar esse prazo das edições seriadas. Terminou o processo do fluxo, a aprovação, a diagramação, já será feito o agendamento, a publicação e, claro, todo o trabalho que vem posterior com a organização dos metadados em outras plataformas, além da OJA, que é a que a gente utiliza, né? Para isso, o que aconteceu? A gente teve que usar um número identificador eletrônico, que é um número identificador para cada artigo, que é o chamado Location ID, que é um número que é antecedido também pela letra E, né? Então, cada artigo, é um código de números, né, a gente tem aqui vislumbrando um pouquinho, então, cada artigo desse, ele não tem mais um número de página. Antes eu precisava compor um conjunto de artigos para dar sequência à paginação. Agora eu não tenho mais, então eu uso um Location ID para cada artigo. No quadro que a gente traz, no template do artigo, justamente também lá no rodapé, esse Location ID fica organizado para que depois o autor, né, possa utilizar para dar visibilidade ao seu material, divulgando. Bem, estratégias de internacionalização. O que a gente começou a fazer nesse sentido? Primeira coisa, a tradução da homepage, inglês e espanhol. Não dá para a gente pensar num processo de internacionalização, apesar de ser o processo mais básico, só que ao mesmo tempo é o que demanda mais tempo e curadoria também por parte de toda a equipe, é deixar organizada a nossa homepage para que autores, né, e outros pesquisadores possam visualizar. Então, nós temos, eu coloquei aqui, hoje a gente já tem, né, essa tradução, né, essa organização da homepage, 3 línguas, português, inglês e espanhol. É claro, como eu disse, esse processo de curadoria, ele está acontecendo, então a gente precisa, a todo tempo, né, voltar para fazer algum ajuste. Às vezes a gente precisa fazer algum ajuste, dependendo de um indexador, um critério exigido por um indexador, então a gente volta para fazer o ajuste na homepage do inglês, na homepage do espanhol, enfim. Então é um processo todo tempo que tem que ter um cuidado muito grande. E nesse momento aqui, eu queria até agradecer também, porque eu não tenho só o cuidado dessa minha equipe editorial, hoje que trabalha com a questão da língua inglesa, mas eu tenho também os professores do programa do Centro de Idiomas. Esses professores, antes mesmo de formar a equipe, já estavam trabalhando nesse processo. Né, então, esse processo foi constituído por meio de uma portaria, já desde a época da professora Estela, que era a nossa diretora, que, né, aprovou essa ideia, embarcou junto nessa ideia de que no Centro de Idiomas, nesse programa, não era só o ensino de línguas, mas também poderia trabalhar em outras vertentes, entre elas o fomento dessas estratégias de internacionalização. Então, esses professores hoje têm uma portaria e trabalham juntamente conosco. Então, é muita gente trabalhando para dar conta dessa homepage. Vídeos explicativos, né, nós estamos começando aí com o processo de roteirização e alguns vídeos, né, sendo possível nas 3 línguas, a gente só precisa verificar ainda como isso vai ser atualizado e qual repositório que a gente vai colocar, se vai conseguir dentro da OJS ou não, porque a gente tem percebido também que os manuais nem sempre facilitam. Esses manuais, por exemplo, hoje eles só estão na língua portuguesa, a gente vai ter que fazer adaptação do template nas outras línguas, tem que fazer adaptação do formulário nas outras línguas, tem que fazer a versão, enfim, a versão de tudo, né? Então é muito trabalho. E esses vídeos vão vir no sentido de auxiliar. Tá? A divulgação, a versão de português e inglês, né, nesse momento a gente aceitava-se a versão em língua original, né, em língua portuguesa, passava pelo processo de avaliação dos pareceristas, e no final, de acordo com a avaliação do comitê editorial, era solicitada uma versão em língua inglesa, tendo em vista que havia uma contribuição. Então, nós começamos com alguns pilotos nesse sentido, já começamos a rodar, a gerar as versões, o DOI específico para cada versão, e o nosso próximo passo agora é a ampliação para recebimento já das publicações em inglês e espanhol. Né? Ampliação do corpo de avaliadores internacionais, é o que a gente tem tentado fazer, né, dentro desse banco ad hoc, a gente ter tanto do cenário nacional como do internacional. A divulgação da revista, não só no âmbito nacional, mas no internacional, então tentar percorrer esses 2 caminhos, né, de divulgação, e parcerias, né, na elaboração de propostas, por exemplo, de edições especiais com o Comitê Internacional. Esse daqui, eu quero até coloquei aqui para abrir uma fala, e eu acho que é muito importante, foi uma ideia, inclusive, da professora Juliana, e que, aliás, ela vai participar, né, junto com uma das editoras responsáveis, juntamente com o professor Dr. Palita Eridsinga, que é da Universidade da Inglaterra, né, e eu também vou auxiliar nesse processo, e vamos ter agora uma outra edição especial, né,
que vai se intitular Desafios e Avanços da Educação em Tempos de Covid-19, que tem como um foco principal trazer essas parcerias dos nossos membros, do nosso Comitê Editorial Internacional, mas também não trazer só pesquisas, né, do âmbito brasileiro, mas dos pesquisadores internacionais, né, com foco muito no que está acontecendo lá fora, né, no cenário internacional, para essa revista e para essa edição especial. Desde já agradeço muito, né, tanto ao Dr. Palita, né, vai ficar aí na minha fala, não posso deixar de agradecer, e também a professora doutora Juliana Lucena. Eu tenho aqui também, não posso deixar de falar que além do processo de internacionalização, a gente tem também o foco da interregionalização. Um exemplo disso foi a edição especial, que já está vinculada lá na nossa homepage, que foi intitulada Perspectivas da Educação, Ensino e Suas Tecnologias na Região Norte, que foi uma ideia também inicial da professora Andréia, né, a gente tentar, não só na internacionalização, mas também na questão da interregionalização, de trazer um foco e uma divulgação mais ampla na revista para a questão do processo de ensino-aprendizagem na região norte, né. Bem, aqui, rapidamente, só para passar, a gente tem feito um diagnóstico amplo de onde a revista do CITEC está sendo acessada, né, até para vislumbrar quais são as novas estratégias que devem ser adotadas para essa internacionalização. Então, a gente faz um acompanhamento aí, um mapeamento, né, das localizações, onde ela está sendo acessada, qual o quantitativo, para verificar essa evolução, que é um processo um pouco demorado, mas que a gente precisa ter algumas estatísticas, né, com relação a esse mapeamento. Seguindo aqui, é outro diferencial que nós trouxemos também, e hoje já está lá na nossa revista, é a questão do impacto, tendo em vista que, por meio dessas questões de ciência aberta, a gente está indo para uma outra perspectiva, outros movimentos, de que não vale mais só apenas a questão do qualis, né, A, B ou C da revista, né, A1, A2, enfim, mas agora passa a ser outros indicativos de avaliação, e esses indicativos têm relação com o impacto. Nós já iniciamos, né, além dessa necessidade das candidaturas nas bases indexadoras, nós também passamos a ter um perfil no Google Acadêmico, né, para fim de divulgação e avaliação dos artigos publicados. Então, hoje, lá na revista, há um linkzinho logo acima chamado Impacto, né, e por meio dessas ferramentas de indexação do Google, é possível o autor entrar, o leitor também, e identificar algumas listas de referências, verificar os artigos com maior coeficiente de citação. A gente tem aqui dados, né, dados de citação, pode avaliar dentro de um período, né, dentro daquele período, quais foram os artigos mais citados, né, e, de certa forma, é possível acompanhar também a evolução do número dessas citações em um determinado período. É muito importante frisar aqui que essa perspectiva de trazer esse recurso já para dentro da revista, não só auxilia o editor, né, nessa curadoria que ele faz, mas também vai auxiliar o leitor, vai auxiliar o autor, porque ele pode, a partir dessas indexações, por exemplo, das indexações onde a revista EduCitec aparece, que já consegue dar relações de citação, ou como essa ferramenta, por exemplo, de uma maneira mais rápida, ele clica lá e vai verificar, bom, quantas citações meu artigo já teve, em que período e tudo mais. Então, fica também um processo de curadoria para o autor. O autor vai fazer esse acompanhamento do seu artigo, do impacto do seu artigo, dos resultados que ele está alcançando, né? E, dessa forma, deixa eu passar aqui, a gente poderia dizer, então, que nós estamos percorrendo um caminho, né? Nós não terminamos esse caminho, não estamos mais no início, isso é muito bom, já é uma conquista, mas a gente está percorrendo ainda, e já pensando, além de todo esse trabalho efetivo que a equipe realiza, já pensando também nos nossos procedimentos futuros. Então, nesses procedimentos futuros, nossa maior preocupação hoje é tentar encontrar para a revista do CITEC dentro dessas discussões da questão da ciência aberta e como nós vamos nos identificar agora com essas novas atualizações de avaliação do impacto, não mais do qualis, B ou A, né, e novas possibilidades com relação ao processo editorial, que eu poderia dizer assim, se nós estamos vivenciando uma nova fase, buscando trazer inovações na editoração científica, então a gente deixa de cumprir aquele papel mais tradicional do processo editorial, do fluxo editorial. Então, já estão aparecendo aí inovações. Então, algumas ações já estão sendo pensadas para implantar a gestão, o compartilhamento, a abertura, né, desses dados,
visando tornar mais acessíveis para o acesso e para a reutilização. Essa é uma questão muito importante, a reutilização, o reuso, a interoperabilidade, né? Exceto, é claro, dados sigilosos quando isso acontecer, né? Outras questões mais voltadas também para percorrer esse caminho é a questão do recebimento e publicação de artigos em inglês e espanhol. Como eu disse, nesse momento a gente estava recebendo e fazendo a versão, né? Então a gente está ampliando esse banco, ampliando a equipe para pensar, né, no recebimento desses artigos já. Atualização dos metadados. Emily veio para nos auxiliar, porque nós não estamos atualizando apenas os metadados de 2020, nós estamos atualizando todos os metadados, desde a primeira publicação, tendo em vista a necessidade, né, com essas atualizações, então a gente precisava colocar esses metadados de maneira mais adequada e em cada plataforma específica que hoje a EduCitec já faz parte, né. Registro dos metadados na plataforma Data Manager, essa é uma plataforma interligada à Crossref, e que ela vem para auxiliar, né, nós temos hoje todos os metadados, que é cuidado, é um processo que é cuidado com muito carinho pela professora Ina, e também por Emily agora, claro, de maneira geral, a equipe trabalha nesses metadados, mas a gente tem as duas sempre com um foco maior, né, porque a gente precisa que esses metadados sejam completos, sejam atualizados, e isso vale lembrar também, que não é só um processo de responsabilidade do editor ou dessas assistentes editoriais, mas do próprio autor, né? O próprio autor tem que pensar hoje que ele precisa ter essa responsabilidade, ter que adotar esse processo de curadoria com os seus dados, com os seus metadados. Então, a gente vê muito ainda no processo de submissão, autores que esquecem de incluir os coautores, não colocam o nome completo, colocam o nome de maneira equivocada, né? A gente percebe que não há aquele cuidado. Perdão. Então, essa curadoria, ela passa do nosso fluxo editorial, da questão da editoração científica, mas ela passa também para o autor. Ele também precisa ter esse cuidado de incluir todos os metadados, né? E é um processo, às vezes, mais demorado, que exige tempo, mas é necessário, porque são esses metadados que vão ser anexados nas outras plataformas. Esse daí é um processo nosso, é um processo que nós desenvolvemos, mas nós vamos pegar o metadado do autor, que está lá na plataforma JS, que a gente também trabalha no processo de curadoria, e vai acrescentar em outras plataformas, né? Mas se a gente tiver dados equivocados, isso vai complicar para o autor, não só para a revista, né? Adequação das diretrizes para autores e atualização do template, isso é o tempo todo, como eu disse, a cada candidatura de nova base de indexadores, a gente precisa seguir os critérios, né? Publicação com DOI em inglês e em português, lembrando, então, apesar de ser o mesmo artigo, ele tem um DOI específico para a língua portuguesa e um DOI específico para a língua inglesa, isso já é uma exigência, né, não são pagos dois DOIs diferentes, né, a gente só apenas gera esse DOI, é apenas um DOI que é pago, e depois faz esse cadastro dentro de outras plataformas, né. Fomento a divulgação nas redes sociais, com o objetivo, né, de ampliar a visibilidade, alcançar esse impacto social ou acadêmico, né, os vídeos, inglês e espanhol, né, principalmente iniciando essas orientações para autores e revisores, né, como a gente vai ter agora uma proposta bem diferenciada, uma edição especial mais voltada para o público internacional, a gente vai precisar disso, e talvez até outras estratégias, né, de certa forma é um piloto, né, que nós vamos fazer dentro dessa proposta das estratégias de internacionalização, e espero que dê certo. A indexação em bases que permita avaliação de impacto, então hoje a gente tem como próximas bases, né, em meta, trabalhando nesse sentido. A Cielo, que é a base, né, eu diria que é a base que todo editor quer entrar, quando a gente participa de algumas formações e faz a pergunta, qual é a base mais importante para você? A Cielo sempre ganha, bem disparada, né. Scopus e Web of Science, não ainda na coleção principal, mas uma subcoleção, eu acredito que é possível a gente já planejar essas metas para uma subcoleção da Web of Science, né, até por conta dos 4 critérios de impacto que a Web of Science cobra na sua coleção completa e a EduCitec ainda não atingiu, né? A Scopus, que já vai ser um requisito que vai auxiliar nessa identificação das avaliações das citações e também do impacto das revistas e das citações que cada artigo recebe, né? E também a Amelie, que é a Redalic, né? Então, a Melica, a gente já começou também esse processo de credenciamento, iniciando, enfim. Aumento do impacto das citações, né, o que tem
pensado, o que tem se gerado muito, é essa questão de como fazer com que nós alcançamos esse impacto. Essas são estratégias que nós já estamos vislumbrando, e ainda na questão desse caminho, uma outra proposta que a gente logo já vai começar a pilotar, estamos nesse procedimento agora de atualização, que é a questão de um dos movimentos, né, que ocorre dentro da ciência aberta, para a editoração científica, que é a revisão por pares aberta, né, é a abertura dessa revisão. O que a gente tem hoje, por exemplo, a questão da revisão por pares, ela é um trabalho, ela gera muitas vezes horas de trabalho para o revisor, né, que é o peer review e o anonimato. Então, o que acontece é que eu tenho, muitas vezes, excelentes revisões, dignas de uma produção científica, dignas de uma produção técnica, mas que não tem o reconhecimento da participação e o impacto dessa produção técnica. Isso poderia ocasionar um impacto no desenvolvimento profissional do revisor, né, do pesquisador, e dar a esse pesquisador os devidos créditos. Então, o que acontece hoje, que a gente tem, o máximo aparece lá, ele ganha um certificado, esse revisor vai ganhar um certificado, e aparece lá na nossa homepage os avaliadores ad hoc daquele momento. Mas o que tem sido discutido muito? Como dar mais visibilidade, como causar, né, a questão de poder tirar do anonimato, trazendo uma revisão mais aberta. Quando eu digo trazendo uma revisão mais aberta, é a questão, literalmente, de que o editor conheça o autor e o autor conheça o editor. Nós temos 2 processos. Hoje a Edcitec adota o duplo cego, o editor não conhece o autor não conhece o editor, mas também há revistas que adotam o simples cego, e o autor apenas não conhece o editor, mas o editor conhece o autor. Nesse processo, nessa questão de manter o anonimato ou não, é claro que a gente vai ter diferentes opiniões, né? Pelo fato de a gente ter diferentes opiniões, né, se realmente é válido ou não, eu visualizo hoje que eu tenho revisões que talvez não sejam comparadas a uma produção técnica dignas do DOI e tudo mais por uma avaliação, mas eu tenho excelentes avaliações, né? Então, qual que é a estratégia? A adoção de novas formas, né? A gente possa pensar na adoção de novas formas de revisão por pares, né? E essas formas incluem essas revisões abertas. Então, 2 possibilidades, nós estamos estudando. Os nomes e os informes dos pareceristas são publicados ao final do artigo, ou outros formatos, desde que tenha atribuição de um DOI, desde que possa ser considerado como uma produção técnica, desde que possa auxiliar na melhoria da qualidade dos pareceres, eu acho que é algo que pode auxiliar, desde que eu possa incluir a ampla variedade de atividades de revisões que eu recebo na minha revista, e também em outras revistas, né, outros editores, que tenha um reconhecimento público, que seja possível dar crédito para esses revisores, né, e eu acho que é todo um processo que acaba inovador, né, porque a gente deixa de fazer um processo tradicional dentro desse fluxo editorial de revisão, e acaba por ocasionar uma evolução no processo de peer review. Né? Então, a gente tem aqui a autora Ana Cicalo, que diz que o processo de revisão por pares constitui a etapa-chave do processo editorial, que confere qualidade e credibilidade aos artigos científicos. No Brasil e em muitos países, entretanto, esse sistema enfrenta 3 maiores dificuldades. Quais são? A dificuldade de encontrar bons pareceristas, o tempo de avaliação e a qualidade dos pareceres. Com a pandemia, isso piorou muito, porque a gente não conseguia mais nada no tempo, né, a gente precisou flexibilizar todo o tempo, que já era um tempo preconizado, né, dentro da revista, mas eu acredito que não só a Edcitec, mas muitas revistas. A questão, muitas vezes, não é nem a dificuldade de encontrar bons pareceristas, eu acredito que nós temos bons pareceristas, mas a demanda de trabalho que esses bons pareceristas têm é muito grande, e eles não conseguem dar conta desse tempo, e aí acontece que também não conseguem dar conta da qualidade, porque tem que fazer muita produção. Então, um aumento contínuo no número de periódicos e artigos em todo o mundo, impulsionado principalmente por essa publicação online, e ainda mais agora, com esse processo de ciência aberta, ele não vem sendo acompanhado na mesma proporção pelo número de pesquisadores, o que ocasionou a saturação do minucioso trabalho de revisão por pares. Assim, é cada vez mais difícil obter boas revisões dentro dos prazos preconizados pelos periódicos, e também desejados pelos autores. A gente tem muito esse processo, às vezes eu recebo muitos e-mails dos autores, né, e às vezes até, é importante frisar aqui também, quando o autor vai encaminhar os e-mails, vai fazer essas cobranças, é claro, é um direito do autor, mas ele precisa sempre lembrar que do outro lado existe um parecerista que está fazendo um trabalho voluntário, né, ele está fazendo um trabalho
ao qual muitas vezes ele não tem tempo e ele está procurando fazer da melhor forma, né? Então, nem sempre o autor vai conseguir a rapidez com que ele deseja, né? E dentro disso, eu também trago isso como desafio, porque hoje a gente tem esses desafios, ampliar esse banco de dados, então ter esses bons pareceristas, né, e fazendo esses convites, captando, cadastrando esses pareceristas, mas eles também têm uma demanda de trabalho muito grande. Então, de certa forma, isso tem saturado, né? Esse é um processo e que acaba muitas vezes comprometendo a qualidade das revisões. Então, esse é um desafio muito grande que eu acredito e vejo nos eventos que não é apenas a revista do CITEC que está passando, mas outras revistas também, né? Então, nesse caso, se a gente está pensando, a gente vai ter uma série de desafios aí também, porque é uma cultura diferenciada, uma cultura de hoje do duplo cego, né? E quando a gente traz essas inovações, nem sempre é fácil. Então, a gente vai começar com um processo de construção de novos protocolos, termos, para adoção das revisões dentro da DCTEC, né? Com calma, sempre averiguando e tendo, claro, consentimento dos autores e revisores. Então, a gente começa pilotando essas revistas de uma forma diferente, no meu entender, né, nessa nova fase. Eu começo perguntando, então, provavelmente, eu vou ter revisores que querem fazer uma revisão e querem que a sua revisão se transforme numa produção técnica. Claro que existe uma série de questões, como que vai ser feita essa produção, o DOI, a gente está ainda nesse processo de pensar as estratégias, mas percorrer o caminho juntamente com outras revistas, né, principalmente relacionadas à nossa área, para a gente não ficar para trás, né. E eu acho também, na minha concepção, sempre eu digo que manter o anonimato é muito difícil, principalmente hoje por causa das autocitações, o estilo e também as questões de que muitos trabalhos são oriundos de dissertações, teses, no nosso caso, produtos educacionais, processos educacionais, que quando são transformados em artigos, por mais que se retire o nome, às vezes até a instituição, os autores, muitos revisores conseguem saber, então eles sabem quem é o autor. Agora, a questão é o outro lado, né? Se o revisor está preparado para que o autor também saiba, né, que ele que fez aquela revisão, se ele também está preparado, se ele quer dar visibilidade àquilo, se ele quer, se ele se sente à vontade de abrir, né, a sua revisão e transformar isso numa produção técnica, ok? Bem, e um outro desafio que eu não poderia deixar de citar é o acompanhamento dos fluxos de trabalho, né? Com essa nova modalidade de fluxo contínuo, né, o trabalho ele ampliou muito. A gente já tinha muito trabalho, agora ampliou muito mais. A própria equipe ainda está se reestruturando, porque a gente tinha um fluxo, agora a gente tem outro, né? E agora o tempo e a celeridade, essa agilidade, ela é mais cobrada da equipe, né? Então, essas estratégias vão buscar melhorar a eficiência do processo, né? Da agilidade desse processo, celeridade na divulgação das pesquisas, e também a geração de estatísticas e indicadores de impacto. Essa geração de estatísticas, hoje a gente tem já como uma base dentro da homepage, é possível acessar lá estatísticas, e vocês já vão ter acesso a um quantitativo de estatísticas, que são quantos artigos foram recebidos, quantos artigos foram rejeitados, quantos foram, né, submetidos, enfim, qual o tempo médio aí entre o recebimento e a publicação. É claro que antes era uma edição seriada, então o tempo médio vai mudar agora, né, de uma publicação contínua. Bem, na questão das estatísticas também é importante frisar, a gente tem a geração de algumas métricas, nós estamos atualizando esse plugin, infelizmente ainda não conseguimos, estamos contando com TI, mas dentro da própria plataforma JS, o autor ele vai poder visualizar o seu artigo e visualizar ali essa evolução, mais ou menos como faz o impacto lá do Google, né, da ferramenta do Google, mas perceber quantas pessoas já avaliaram, já leram o resumo, já leram o seu artigo, enfim, dentro de uma evolução de períodos, né. Entre outros desafios, a análise constante dos parâmetros de avaliação, né, isso a gente tem pensado muito em questão dos indicadores de citação da Web of Science e da Scopus, que são bases estruturais que vão auxiliar nessas novas avaliações do impacto das revistas e o impacto das citações dos artigos, né, a infraestrutura para que a ciência se desenvolva de forma mais aberta e potencialize a produção e circulação do conhecimento. Eu acho que isso não é uma preocupação só da EduCitec, e é um desafio para todas as revistas, porque quando a gente fala dessa teoria, fala das possibilidades, é muito bacana pensar nessas inovações e sair um pouco um fluxo tradicional que a gente já compreende, trazer algumas mudanças, né, sempre com um olhar muito criterioso, com procedimentos metodológicos bem amparados, mas a gente não tem ainda as plataformas, né, para esse novo fluxo de ciência aberta,
né? Ou seja, então vão precisar adaptações na própria OJS, aí já não cabe mais a editoria, né? Vão precisar, provavelmente, o desenvolvimento de novos plugins, enfim, né? O planejamento para divulgação e sustentabilidade do periódico, esse é um desafio constante, né? Como divulgar, tanto no âmbito nacional como internacional, e também como manter esse periódico. A gente sabe que cada vez mais as nossas instituições não estão recebendo dinheiro e a gente precisa, né, manter o periódico. Pagar o DOI para gerar o DOI, pagar, enfim, uma série de questões como anuidade e tudo mais. Fomenta as estratégias para ampliar a acessibilidade, a gente já vem discutindo como ampliar a acessibilidade da revista do CITEC, né, para que possa atingir um público mais acessível, que seja mais acessível. O desenvolvimento de práticas adequadas para o registro de metadados, e isso envolve, novamente, essa curadoria. Bem, algumas coisas rápidas aqui para a gente finalizar. Caramba, eu te falei demais já, mas já estou fechando aqui, né? Quando submeter, então? Qualquer momento. Então, as submissões são contínuas, a qualquer momento vai submeter, e quando quer participar de uma edição especial, existem algumas regras específicas, essa, por exemplo, edição especial que já está chegando, que vai receber materiais na língua inglesa, língua espanhola, ela já vai ter um cronograma, acredito que nos próximos dias a gente já consiga lançar um cronograma, então ela é específica para essa edição especial, e a novidade também que a gente já vai trazer é que na especial também vai ser modalidade contínua. Então, a gente vai trabalhar com fluxo bem ágil aí, recebeu, terminou, não precisa aguardar para a gente publicar na especial, ela vai ser já publicada. Mesma modalidade para ambos, tanto para a edição normal, né, a nossa edição padrão, anual, como para especial, tá? Lá na página, é importante dar uma olhada na página, né, tem um manual para os doutores, tem um manual para avaliadores, tem um link específico que aparece aqui no campo direito, a questão para enviar a submissão, então hoje ela já, né, está em língua inglesa, língua espanhola, enfim, a gente tem feito esses ajustes para manter essa homepage nas outras línguas, ok? O cadastro, né, todo autor e avaliador, ele vai realizar um cadastro, lembrando sempre que esse cadastro, ele deve incluir um conjunto de metadados que deve ser muito bem informado, né, de maneira completa. Então, a gente tem, basicamente, já é obrigatório agora a inclusão do ORCID, que aquele autor que não tem, então ele vai gerar, vai lá, né, então criar o social ORCID, você já pode clicar, gerar um específico, o nome próprio, o sobrenome, a instituição, o país, há uma série, um conjunto de dados, né, que são cobrados, que serão esses metadados dos autores, e que precisam ser bem detalhados. Colocar o nome, colocar o ORCID e tudo mais, e verificar se está completo, se está de maneira adequada. É o processo de curadoria, responsabilidade do autor, né? Só para lembrar aqui, esse ORCID é um identificador, lembrando sempre que se tiver qualquer probleminha, a gente percebe que tem alguns problemas às vezes, que não consegue, coloca o link lá e dá algum problema, então vocês acrescentem a letra S, tá bom? Essa é uma dica para colocar lá. E lembrando também que quando a gente tem mestres, doutores, que talvez queiram começar a participar nesse banco de avaliadores, para avaliar submissões da revista. Então, ele vai poder cadastrar e fazer um cadastro, né? E, novamente, é muito importante, todos os dados, né, de forma completa, principalmente quais são os interesses, qual é o interesse principal, qual é a área temática, qual é a área de formação, quais são os interesses daquele autor para avaliar. Tomar muito cuidado com a inserção do nome, ter paciência nesse momento e o nome completo. A gente busca muito hoje, na hora de atualizar banco de dados e tudo mais, vai lá às vezes, autores que não tinham ainda o ORCID, não era obrigatório antes, vai buscar no Lattes, não consegue identificar, né, e fica até aqui a dica, porque eu tenho cadastro de autores que eu não consigo verificar, né, se ele quem é, porque aparece o nome lá no Lattes, 10, 15 nomes parecidos com aquele, e eu não consigo fazer identificação. Esse também é um processo de curadoria do autor, do avaliador, né, acesse de qualquer lugar, vai ficar disponível depois, né, o site da revista. Nós temos também lá na revista homepage um link especial para o programa de pós-graduação em ensino tecnológico, que lá vocês vão ver uma série de coisas, de notícias, de pesquisas sendo vinculadas, os processos, os produtos que foram já apresentados, né, pelos egressos, enfim, né. Bom, para concluir aqui, não posso deixar de agradecer mais uma vez a quem está aí com a gente, participando, a equipe técnica, como eu disse no início, eu não trabalho sozinha, esse fluxo, ele compreende um conjunto de pessoas, cada um fazendo uma parte, né, para que esse trabalho seja feito com
de maneira bem significativa, né, vislumbrando essa produção de conhecimentos, a divulgação desses conhecimentos, né, ao comitê editorial, tanto nacional como internacional, né, ao PPJET, eu não posso deixar de vincular especialmente a minha fala, agradecimento à professora Andréia, parceira não só nessa função, que eu exerço atualmente como editora-chefe, mas também em várias outras parcerias, ao IFAM como um todo, de PESP, em nome do professor João Neto, que tem dado um apoio aí muito grande com relação a essa sustentabilidade da revista, ao diretor-geral, né, à equipe do TI, né, porque a gente trabalha com a plataforma JS e a todo momento existem atualizações, existem problemas de plataforma e que a gente tem que recorrer, não é a minha área de expertise, e a gente conta hoje apenas com um colaborador de maneira mais rápida, né, que é o Elson, para alguns probleminhas, e probleminhas na plataforma a gente tem muitos, né. A equipe do Centro de Idiomas, do programa Centro de Idiomas, a todos os professores, sempre presente, já estavam trabalhando nesse processo de traduções, nesse processo de fomento à internacionalização, por meio de outras atividades, já antes do meu trabalho na revista do CETEC, e claro, aos autores e também aos avaliadores, que, né, sempre estão disponíveis, nos auxiliando, porque sem os autores eu não tenho artigo, sem os avaliadores eu não tenho revisão, e então é um processo contínuo, né, que a gente faz a muitas mãos, né. E para terminar essa fala, eu queria utilizar aqui, corroborar uma fala do poeta Fernando Teixeira de Andrade, que diz que é o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigada, eu agradeço a vocês, vou finalizar aqui, a gente vai abrir para as perguntas, então. Professora Yandra, muito obrigada, em nome do PPJET, eu agradeço, sua fala foi excelente, para evidenciar tantos trabalhos que são feitos, né, por trás da editoração da revista. Que às vezes a gente tem um olhar muito de autor, né? Então agora nós vamos para algumas perguntas que surgiram aqui no nosso chat. O Lucas Antônio Xavier pergunta assim, tem uma dúvida, como escrever um artigo científico de uma prática de sala de aula, mas que não pareça artigo de relato de experiência, pois tive um trabalho recusado por não deixar claro a diferença. Ok, só repete para mim, Gilmar, Lucas, é isso, Lucas? Lucas Antônio. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo te ajudar aqui. Lucas, a gente tem muito essa situação dentro desse fluxo editorial. Como eu disse, os dois principais problemas, eu acho que até eu não frisei, um dos principais problemas é a questão de não fazer parte do escopo da revista, ou seja, não tem relação com as linhas temáticas. Outro é um grande problema, muitas vezes, por essa falta dessa curadoria, né, por parte do autor, por questão dos dados que ele coloca, às vezes ele esquece de incluir, por exemplo, a carta de autorização. Né? Sem a carta de autorização, o artigo rejeitado. E uma outra questão, principalmente que acontece na EduCitec também, é quando nós recebemos os relatos de experiência. Muitas revistas não estão mais recebendo relatos de experiência, viu, Lucas? A revista EduCitec recebia relato de experiência. É muito importante frisar aqui que o relato de experiência é um instrumento técnico de divulgação científica muito importante, né? Mas o que acontece? Como eu disse, nesse processo de percorrer esse caminho, entrando nessas questões das novas tendências, principalmente agora com relação da ciência aberta, né, esse movimento disruptivo, o que nós somos cobrados? O que as revistas são cobradas? Contabiliza-se a quantidade de artigos, viu, Lucas? E não contabiliza-se mais a quantidade de relatos de experiências. Então, quando a gente faz o cadastro nos diferentes indexadores, muitos indexadores não contam relatos de experiências, eles contam os artigos e fazem uma análise estatística a partir disso. Então, vamos lá. Muitas vezes, a maneira mais contundente, quando a gente vai analisar, primeiro, é muito importante nunca colocar relato, tem gente que já coloca logo de cara relato de experiência no título. Tem vezes, viu, Lucas, que nem é um relato de experiência, ele está muito mais direcionado para um artigo científico, mas de cara, às vezes, eu não sei se houve algum probleminha ali, não, e coloca um relato de experiência. Você pode, sim, trazer as contribuições que você teve dentro dessa prática, mas sempre pensando numa perspectiva de teorizar esse material que você teve e trazer de forma, digamos assim, tanto a teoria como a metodologia. Então, você não foi lá apenas, fez uma prática de sala de aula, por exemplo, eu sou professora, vou lá hoje aplico alguma coisa, uma tarefa, e depois vou relatar o que aconteceu. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo.
O que um artigo científico vai cobrar? Hoje, na homepage da revista, você vai poder acessar lá, existe um link, viu, Lucas, eu acho que vai te ajudar, do que tem que compor um artigo científico para a revista EduCitec. Então, vai estar lá, na introdução. O que eu preciso que apareça na introdução? Uma problematização, né? Muitas vezes um relato de experiência não tem uma problematização, ele não surge de um problema de investigação. E aí, essa problematização, vão surgir problemas de investigação, algumas questões que vão te nortear, que você vai precisar de uma teoria, né? Vamos supor que você está trabalhando dentro de um processo de ensino-aprendizagem, então você pode trabalhar com uma teoria específica que vai te dar base, então são as questões teórico-epistemológicas, e também uma metodologia específica. Então, teve levantamento desses dados? Teve análise desses dados? Quais foram as técnicas que você utilizou para análise desses dados, para o levantamento? É uma pesquisa descritiva? É qualitativa? É quantitativa? Quais foram os métodos, as técnicas que você fez? Usei procedimento, entende? O artigo, ele compreende um conjunto de elementos que vai direcionar desde uma perspectiva de uma questão problematizadora, né, até chegar a uma análise mais apurada desses dados. E o que eu vejo que é muito importante hoje, as revistas têm cobrado muito, viu, Lucas, é a questão de qual é a contribuição que você vai trazer, né, com esse material. Então, você fez essa pesquisa, aplicou, e essa aplicação é muito válida, mas você teve um rigor metodológico para a coleta desses dados, e no final você tem que dar resultados. Esses resultados são os mais importantes. Quais são os resultados significativos que você obteve e que você pode comparar com as outras pesquisas, né, com os outros resultados dentro do estado da arte, né, de uma literatura, o que você traz de diferente, o que você traz de contribuição. E no nosso caso, o que a gente espera, qual é a contribuição na área do ensino tecnológico, no caso da EduCitec. Então, trazer essas contribuições lá, principalmente nas suas conclusões, nas suas discussões, isso é muito importante. Porque senão, Lucas, a gente acaba vislumbrando um monte de artigos que falam sobre a importância do uso de recursos tecnológicos no ensino. Então, a gente vai sempre falar o mesmo, das mesmas coisas. É muito importante, sim, tem validade, mas qual é a diferença do teu trabalho? O que ele traz de novo, quais são os impactos, quais são as discussões que você traz como pesquisadora a partir dos resultados que você evidencia na tua pesquisa. Não sei se eu me expliquei, mas assim, fica a dica, viu, Lucas? Lá no site, na homepage, a gente tentou trabalhar um pouquinho, dividindo, né, teorias e métodos, introdução, não é um passo a passo, um artigo não é um passo a passo, mas são alguns lembretes, algumas dicas para você pensar em como diferenciar um pouco o que é um relato de experiência do que é um artigo científico. Muito bem, eu acho que a senhora respondeu sim, professora. Inclusive, Lucas, isso é uma dúvida recorrente quando a gente está fazendo ainda o mestrado, né? A gente fica, é um relato de experiência, é um artigo científico? Isso é uma dúvida muito comum quando a gente está vendo como autor. E é importante ressaltar que se você faz uma experiência na sala de aula, ela pode sim se encaixar nesse gênero artigo científico, como a professora explanou muito bem. A segunda dúvida, professora, é da Vânia Marília. Ela pergunta assim: quem pode submeter o artigo à revista? Tem que estar vinculado a uma universidade ou faculdade? Qual é o nome de uma área, perdão? Vânia Marília. Vânia, olha só. Hoje a gente tem algumas regras específicas dentro das diretrizes, né, para autores, algumas regras que a gente tem solicitado, pelo menos a inclusão de um professor doutor, né, não é uma obrigatoriedade ainda, mas a gente tem visto que muitas revistas têm trazido um pouco dessa obrigatoriedade. Você não precisa estar vinculada especificamente a uma universidade ou não, a gente tem muitos alunos que trabalham, né, em espaços, por exemplo, não formais, né, alunos egressos nossos, e que não trabalham em espaço formalizado, não trabalham em uma instituição, mas trabalham com atividades e processos, uso de produtos e processos educacionais em espaços não formais de ensino, e que conseguem trazer importantes contribuições para essa grande área, né, do ensino tecnológico. Certo. Tem uma dúvida que chegou agora há pouco, que é da Yara, já vou colocar porque tem relacionada com essa sua fala. Pode-se escrever um artigo sem ter terminado a pesquisa, ou seja, sem a finalização dos resultados, mas com reflexões das bibliografias utilizadas? Olha só, Yara, o que talvez pode acontecer é você vincular alguma proposta pensando na quarta linha temática.
Essa quarta linha temática, ela vislumbra um processo de recepção de propostas que tem uma vinculação mais voltada para uma análise do estado da arte, né, dentro do ensino tecnológico, pensando, né, em vincular quais trabalhos já foram feitos nessa área, quais resultados já foram significativos, o que a gente tem ainda de lacuna dentro dessa área que pode ser discutido, tentando suscitar aí alguns debates, né, sejam eles teóricos, epistemológicos, enfim, ou até metodológicos, debates e também reflexões, né, dentro, claro, o que eu tenho percebido, porque eu sempre tenho acesso a todos os pareceres, então o que eu tenho percebido que uma das maiores evidências, assim, até reclamações que os pareceristas colocam, né, na hora da sua avaliação, é que muitas vezes até tem um processo até organizado de uma bibliografia e tudo mais, mas não demonstra de uma maneira geral qual é o estado da arte. Quais são as lacunas? Então, dentro desse estado da arte, quais são as lacunas que ainda não foram vistas e que podem vir a ser discutidas, por exemplo, nesse artigo que você vai trabalhar, né? Porque senão a gente tem algumas revisões de literatura já publicadas em outras revistas. Então, se já tem a publicação de uma revisão de literatura, mas que não tem esse debate, não suscita essas reflexões, o pesquisador e o autor não aparece ali, né? Existe ali o que eu chamo de um lidar argumentativo que precisa aparecer. Esse lidar argumentativo é do autor, né? Essas são as contribuições que podem trazer, e eu acho que talvez a quarta linha temática, e na homepage tem algumas indicações mais próprias, né, dessa linha, pode te auxiliar a pensar numa discussão mais no âmbito descritivo, né, e bibliográfico. Obrigada, professora. Só para ressaltar e complementar a sua fala, a quarta linha é o desenvolvimento da ciência, né, e a área do ensino, é isso? Obrigada, Gilmara. Nada. Pessoal, já coloquei o link da revista aqui no chat, se alguém já quiser ir lá olhar, é muito interessante. Tem mais algumas perguntas, professora, mas eu acho que a senhora até falou na sua fala, mas a Ilmara Monteverde pergunta assim: com a publicação contínua, ainda tem a limitação de envio de um artigo por cada edição? Ilmara, né? Isso. Ilmara, tem sim, né? O que a gente tem buscado? Hoje nós temos, então, nós abrimos uma publicação contínua, que hoje, organizado depois desse projeto piloto de mudança da modalidade de fluxo, nós temos uma edição que vai de janeiro a dezembro, né? Então, dessa edição de janeiro a dezembro, você pode publicar um material. O que a gente tem tentado manter? Para manter essa distribuição geográfica, né, para que vários autores possam participar. O que vai acontecer, por exemplo, assim, você pode participar das edições especiais. Então, a gente tem autores, por exemplo, que publicam material na edição especial, né, que é uma outra edição, também modalidade contínua, mais uma outra edição, e a edição que nós estamos trabalhando, que é a edição normal, né, que é o fluxo contínuo de janeiro a dezembro. O que acontece, viu, Mar? Às vezes as pessoas ficam pensando assim, poxa, mas eu só vou publicar o ano que vem. Mas olha só, quando a gente para pensar no cronômetro, o tempo não é tão diferente do que a gente trabalhava. Vamos supor que antes a gente trabalhava numa publicação seriada que era semestral. Então, vamos supor que você tenha publicado, tenha que publicar em dezembro, né? Você mandou o teu artigo e a sua publicação sair em dezembro. E aí você pensa, poxa, minha publicação saiu em dezembro de 2020, mas agora minha publicação só vai sair em 2021. Mas o que vai acontecer? É questão de dias. A tua publicação vai ficar pronta em dezembro, e assim que abrir a publicação já de 2021, o teu artigo já vai estar lá. Hoje mesmo, para contar a experiência, a gente já tem 2 artigos, né, que, por conta da mudança, né, antes era seriada, agora não mais, e a gente tem adotado essas práticas para fazer essa distribuição geográfica e não ter essa questão da heterogeneidade, né, então esses artigos, basicamente, no início de janeiro, já vão estar lá, já vão estar disponíveis. Então, ele não precisa mais esperar até junho, nem até dezembro, né, então, terminou o fluxo editorial, ele já vai, claro, ter o processo da editoração, da diagramação, que a gente conta, né, com o apoio da Marcela, para deixar o template bonitinho, arrumadinho para ir para a página, e em seguida ele já é publicado. Certo, professora. A Reila também perguntou algo parecido. Reila Santiago, se a revista tem um prazo determinado para submeter o artigo, ou a gente pode submeter a qualquer momento. Nessa nova modalidade é contínuo, né, professora?
Isso, Reila, a qualquer momento. Você submete a qualquer momento, a não ser nesses quesitos quando houverem as edições especiais, como vai ser o caso agora, que vai ter um cronograma, né, de submissão. Mas ainda assim, a gente já vai pilotar essa nova edição especial de uma maneira diferente. Nessa edição especial, publicação contínua também. O que a gente tem visto nas outras revistas, e espero que dê certo, e é claro, é uma modalidade nova para muitos editores, é que muitas vezes faz essa edição especial no ano anterior, e no ano seguinte já abre um início como dossiê, e aparecem todos esses artigos. A gente vai tentar não fazer dessa forma, colocar especial e publicação contínua nela também, assim como a regular. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, certeza. A Ilmara está perguntando se a revista tem JCR. JCR? Como indexador? Será que é essa a dúvida dela? É o Journal Citation Reports. Isso, como indexador de impacto. Olha só, ainda não. O que nós estamos, na verdade, dentro desse planejamento, dentro da Web of Science, como 2 indicadores, a Web of Science e a Scopus, né, vão ser as primeiras a serem adotadas, é o que a gente tem acompanhado aí nessas capacitações, mas eu tenho certeza de que outras indexações, né, outros indicadores de impacto vão ser utilizados. Né, da Web of Science existem vários, né, tem inclusive também a questão do JCR como indicador de impacto. A revista do CITEC, ela tem tentado adotar todas essas novas políticas, indexar, fazer esse cadastramento de indexações, né, em diferentes plataformas nacionais e internacionais, mas a gente sabe que essa preocupação do impacto, talvez a gente leve um pouco mais de tempo, porque a gente precisa todo esse trabalho, né, como eu disse também, que é um processo de curadoria que não é só faz parte da gestão editorial, mas também do autor, a gente precisa que esses artigos que são publicados na revista EduCitec também sejam publicados, também apareçam nesses indexadores, né, para que possam ser utilizados esses índices de indexação de impacto. Enquanto nós não conseguirmos que os nossos artigos e a nossa revista seja indexada, a gente não vai conseguir gerar esses índices. Então, é nesse processo que a gente está agora, vislumbrar todos quais são os índices, né, indexadores que vão gerar impacto, para que a gente possa tentar a indexação da EduCitec. Professora, com a sua fala, deu para ficar bem claro, né, a importância do impacto para a publicação, porque não é só mais o qualis que a gente tem que buscar, né, nós como autores, nós temos que buscar que a nossa publicação chegue muito mais longe, que as pessoas possam reutilizá-las, reaplicá-las, e o medidor de impacto, assim, na minha perspectiva, causa até mais satisfação, porque mostra lá no Google Acadêmico, lá, seu artigo foi citado por 2 pessoas, você fica se sentindo até mais importante. Mas é só um parêntese aqui. A professora, a Juliana Lucena perguntou, no caso da revisão aberta, os revisores tomariam conhecimento dos nomes dos autores durante a avaliação? Isso. Oi, professora Juliana, olha só, esse processo de revisão aberta, amplamente discutido agora, dentro desses caminhos, né, da ciência aberta, são os principais desafios relacionados à própria cultura. Então, nesse momento, sim, todos conheceriam. Como a gente tem, por exemplo, hoje nós temos o duplo cego. Então, o autor não conhece o revisor não conhece o autor. E a gente tem algumas revistas que adotam o simples, né, o simples cego, nesse peer review. Os editores conhecem os autores, né, mas os autores não conhecem os editores. Então, qual é o processo? Aberto total, dentro dessa discussão. Enquanto tiver o processo de submissão, os editores vão conhecer de quem é o artigo, e os autores depois vão receber esse parecer com o nome desse editor, né? Com o nome desse revisor. Quem foi que avaliou? Desses revisores, né? Quem foi que avaliou? É claro que, por exemplo, assim, a gente pode colocar o que a gente tem vislumbrado já dentro dessas estratégias. Hoje eu tenho um conjunto de revisões que vem como aceito, né, não precisa fazer nenhuma mudança no artigo, aceito com algumas considerações, né, então o revisor aceita o artigo, mas há uma série de considerações que o autor precisa refazer, ou eu rejeito, né. Para cada um deles, eu preciso ter um parecer. O que acontece hoje no anonimato? É interessante até colocar, e é claro, vou colocar de uma maneira geral, né, porque isso é o que tem se discutido muito nos eventos, é que
Quem aceita muitas vezes? Aceita e não vem nada. Eu não tenho nenhum parecer. E aceitou. Fica complicado até porque eu não sei, será que não tem nenhum probleminha dentro desse artigo, né? Aí vem outra, eu já tive, sim, aceito, rejeito, e também não falo porque rejeito. E um terceiro, sei lá, com considerações. Qual é o objetivo disso? É da transparência, na minha opinião, né? Porque muitas vezes esse trabalho, como ele fica no anonimato, né? E o professor não consegue transformar aquilo numa produção técnica, ele perde horas naquele trabalho, e muitas vezes eu acredito que nessa evolução dessas novas práticas, uma nova cultura de revisão aberta, a gente possa melhorar as nossas revisões. Eu penso hoje, no primeiro momento, viu, Juliana, quando me perguntaram, você faria uma revisão aberta? A minha resposta foi automática, não. E depois, participando das capacitações, lendo muito sobre o assunto, eu pensei, por que não? Por que é que eu posso conhecer muitas vezes os autores, e eu acabo conhecendo em revisões que eu faço, porque por mais que apareça lá, tem revistas que permitem autocitação. A nossa, por exemplo, pede para o autor trocar pela denominação autor-data, né? Mas quando você vai ver questão de estilo, quando você vai ver questão, ou se, por exemplo, tem um produto educacional, ou um trabalho oriundo de uma dissertação, ou de uma tese, você sabe quem é o autor. Você vai lá, pesquisa e sabe quem é o autor. Mas do outro lado não pode. Do outro lado não pode saber que sou eu que estou fazendo a revisão. Claro que aí entra uma série de questões, viu, Juliana? Questões relacionadas aos vieses que pode acontecer, questões relacionadas às questões subjetivas, que muitas vezes alguém vai falar assim, olha, eu tenho problema com esse autor. E a gente fica pensando em várias questões que podem acontecer. E é por isso que a gente está pensando em estratégias, é o seguinte, o revisor tem o total direito, na hora de preencher esses documentos, né, e a gente vai tentar pilotar isso, de dizer, eu quero transformar a minha revisão numa produção técnica. E o autor, por outro lado, vai dizer, não tem problema não, ele pode saber que sou eu, né, que estou encaminhando, enfim, como já existe algumas revistas que têm o Simples Cego. Então, eu acho, nessa questão aberta, que a gente vai ter um trabalho muito grande na plataforma, um trabalho muito grande também, e efetivo com a geração de novas produções, mas eu acredito ainda nessa proposta, e que eu vendo muito dentro da minha equipe também, em questão dentro do próprio comitê editorial, de que, primeiro, aquela questão, as outras revistas já estão andando, estão percorrendo esse caminho, a revista EduCitec não é a primeira, e como eu digo, ela não vai ser uma das últimas, então a gente precisa correr atrás, né, percorrer essas tendências de editoração científica, caminhar na mesma trilha, e para ser comparada com as outras revistas de renome na área de ensino, né, ensino tecnológico, e também a gente precisa vislumbrar novos formatos, novas culturas, para sair um pouquinho do tradicional. Eu fico imaginando hoje, às vezes eu pego uma revisão de alguns avaliadores e elas são excelentes, Se pudesse vislumbrar aquilo, não só, porque quem tem acesso hoje é apenas o autor, ele vai receber, é o anonimato, eu vou juntar um conjunto de revisões e vou encaminhar para o autor. Mas outras pessoas, se pudessem ler aquela revisão e auxiliar para o trabalho delas, né? Porque ela coloca, por exemplo, dentro dessas revisões, ela faz um apanhado de todos os critérios que são cobrados dentro da revista e faz uma discussão desses critérios, né? E nessa discussão poderia ser aproveitado por outras pessoas que vão dar uma olhada nessa discussão, vão pensar, olha, essa pessoa que já fez isso, o revisor já disse que não é muito importante fazer isso. Então, eu acredito que ia melhorar muito o trabalho dos próximos autores. Falei muito, né, Juliana? Ô, Gilmar. Certeza. Inclusive, a professora Juliana até reforçou o que a senhora está falando, né, que ela disse que na plataforma ePublications, vinculada à Web of Science, você pode lançar as revisões e publicar seus pareceres, e depois as revistas homologam, que foi você que fez. Dessa forma, os pareceres ficam públicos, mas a revisão já foi feita em duplo cego. Então, ela deu uma... Perfeito, Juliana, perfeito, ótimo, bem lembrado, é a questão do Publons. Então, hoje já, do Publons, hoje já existe isso mesmo, é possível, né, não é tão divulgado ainda, é possível fazer isso, né, então você registra e você tem, né, a sua produção técnica registrada, né, e pode contar isso também com a produção técnica. Isso é bem interessante, eu acho que é um caminho, viu, Juliana, que não tem mais volta, não. Certo, já estamos indo aqui para as últimas questões. A Laura Rocha perguntou se o cronograma fica disponível na página da revista.
cronograma das edições especiais, será que deve ser, né? Ó, hoje a gente, por ser submissão contínua, então a gente não tem um cronograma, a gente só vai ter um cronograma quando nós tivermos uma edição especial. Aí sim, essa próxima edição especial agora, que inclusive a professora Juliana também está auxiliando, né, como uma das editoras responsáveis, vai ter um edital de chamada com um cronograma específico, explicando qual é a data de entrada, né, a data de submissão, até que data nós vamos receber esses materiais, né, porque a edição especial, apesar de a gente manter já essa inovação de tentar fazer essa publicação contínua também no especial, a gente precisa de um prazo ali, um cronograma para a gente trabalhar com esse fluxo editorial dentro do especial. Então, a especial sim tem um cronograma, mas a outra não. Você vai submeter a qualquer momento. Certo. O Wellington da Silva deixou uma sugestão para a gente, né, dizendo que para a gente disponibilizar um modelo, né, no modelo LaTeX para os autores, que seria um outro formato que hoje a gente coloca no Doc, né, professora? DocX, é isso? Ok. Perdão, desculpa, qual o nome? É Wellington? Wellington. Muito legal, muito obrigada pela sugestão. A gente tem pensado, inclusive, além disso, essas questões, por exemplo, assim, hoje a gente tem lá o uso das normas da BNT, né? Então, a gente organiza todo o nosso quadro dentro do template, dentro da plataforma JS, com uma base de dados e dos metadados com base na BNT. Só que a gente já tem que começar a se preocupar, que quando a gente começar a abrir esse fluxo, né, para recebimento de autores internacionais, a gente vai ter outras submissões e vai ter um fluxo de trabalhos que são desenvolvidos não pelas normas da BNT, mas pelas normas da APA, enfim, outras normas. Então, a gente tem também uma preocupação, inclusive nisso você está comentando, de colocar outros formatos de citação, de colocar outros formatos visíveis, né, de colocar também o XML, que eu acho que é uma cobrança agora que vários indexadores vão começar a fazer para as revistas, né, a própria, acho que a Melica talvez não, mas a Redalic já cobra nesse sentido, né, então quais são os procedimentos que a revista vai adotar no futuro para colocar, né, em outros formatos, né, inclusive o XML. Certo, professora. De questionamentos, nós fechamos aqui. O professor, para registrar aqui mais alguns comentários, o professor Amarildo está parabenizando, né? Dizendo que as informações estão muito esclarecedoras, nos parabeniza pelos avanços. A professora Juliana disse que concorda, que contribui muito para todos, né? Ver os pareceres. Eu também concordo, quando a gente tem artigos rejeitados, né? É importante a gente saber onde que a gente pode melhorar. E não só quando o aceito, porque às vezes o aceito, né, tem as suas ponderações também. Professora, muito obrigada, foi muito bom, esclarecedor, é a palavra mais importante nesse momento. Todas as dúvidas, acho que foram tiradas, né? É importante a gente mostrar a visibilidade que a revista tá se mostrando, está crescendo. É muito legal ver o mapa do Brasil e ver lá um pontinho do Amazonas, né? A Fran pediu para a gente perguntar de onde as pessoas vieram, né? Se estão só aqui no Amazonas ou se vieram de outros lugares. Vocês preencherem aqui, colocar aqui no chat para a gente saber. Legal. E antes da gente finalizar, antes dele passar a fala para a senhora fazer mais alguma consideração, eu quero pedir para que todos que estejam aqui sigam as nossas redes sociais do PPJet, o @PPJetIFAM, e vão lá e se inscrevam no nosso canal do YouTube, que a gente está tentando atualizar com mais rapidez, para deixar vocês sempre informados, né? Então, aqui tem gente de Manaus, de Itacoatiara, deixa eu ver de mais onde. O Raimundo está aqui também, professora. Ai, legal. Oi, Raimundo. Vamos tê-lo aqui. Coari. Nós temos pessoas Presidente Figueiredo de vários lugares. Muito obrigada pela audiência, por estarem acompanhando. Professora, a fala é sua. Ok, eu agradeço, Gilmara, você foi ótima, né? Eu estou muito feliz porque Gilmara foi me orientando, a nossa egressa, né? Então eu queria parabenizar, você foi excelente. Gilmara estava nervosa, gente.
no começo, mas eu acho que você foi excelente, foi uma excelente mediadora, né? E eu também quero, de certa forma, já te parabenizar, agradecer, né, por ter compartilhado comigo esse espaço. Então, foi ótimo nesse sentido, a gente poder compartilhar juntas esse espaço e você abrindo aí, né, o PPG Talks. Então, foi excelente. Agradecer a professora Andréia. Na verdade, não foi um convite, né? Eu acho que foi uma convocação da professora Andréia. Já havia tempo que ela, Franciane, Marcela, todo mundo, vamos, tem que fazer essa fala e tal. Enfim, fala tá feita, né? Mas eu queria agradecer a professora Marildo também, que está aqui presente, foi, né, o idealizador da revista de CITEC, e eu fico muito feliz que ele esteja, né, podendo vislumbrar esses novos caminhos que a gente está percorrendo, né? A gente não poderia percorrer novos caminhos se não tivesse alguém que tivesse idealizado esse trabalho, começado esse trabalho. Então, agradeço muito sempre a parceria e né, os bons votos que tem dado. A professora Juliana, que está aí presente agora, vai auxiliar na edição especial, como uma das editoras também, juntamente com o professor Palita, né, a gente tem um trabalho duro e árduo aí pela frente, Juliana, só tenho a agradecer. E agradecer a todo mundo que está aqui, né, principalmente a minha equipe, os membros, nem todos puderam estar aqui hoje, né, devido a outras demandas, mas os que estão e também os que não puderam, agradecer demais. Esse trabalho não é só meu, esse trabalho é um conjunto, é um time de pessoas aí, eu sempre digo que é meu time, e a gente tem desenvolvido um trabalho bem bacana, né, um trabalho de efetivo compromisso, né, com essa produção, com essa gestão editorial, e eu acho que é isso que importa. Enfim, é isso. Muito obrigada, professora. A senhora sabe o carinho que eu tenho pela senhora. Eu agradeço muito por ter passado 2 anos ao seu lado, ali imersa no Centro de Idiomas. Ampliou muito meus horizontes. E hoje, com essa nossa conversa e nosso bate-papo aqui, foi muito construtivo. Eu tenho várias anotações aqui que eu fiz para conversar depois com a senhora com relação à importância da gente estar mantendo atualizado o nosso cadastro na revista, dos metadados, para o aumento da visibilidade, enfim, várias coisas que eu fui anotando aqui, as redes sociais científicas. Muito obrigada por tudo. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente essa tarde, que foi muito bom. E até o próximo PPG Talks. Um abraço, gente. Um abraço a todos.